Prefeitura e Ministério das Cidades assinam um contrato de 48 milhões para a construção de casas populares. O número de mortes em acidente de trânsito em Manaus cresce 12%, aponta Detran. STF autoriza prisão domiciliar para mães ou grávidas presas por tráfico de drogas. Datafolha mostra queda de 6 pontos entre Bolsonaro e Haddad. Para a OEA, a difusão de notícias falsas no Brasil não tem precedentes. Mulher fere 14 crianças a faca em uma creche da China. Terremoto gera alerta de tsunami na Grécia e na Itália. Apostador de Curitiba acerta a Mega Sena e leva prêmio de 20 milhões. Em ação policial, garoto de 15 anos é morto a tiros na Vila Olímpica do bairro de Santo Antônio. Moradores revoltados depredaram a fachada do Quinto Jeep. Bandidos trocam motos por bicicletas e matam um rapaz de 24 anos em provável acerto de contas no mutirão Amazonino Mendes. É o Jornal da Manhã que está começando. Visão do tempo. Variação de nuvens pela manhã, com chance pequena de pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes. É o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fala que o dia será de muito calor. 38 graus Celsius. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 27 graus com 79% de umidade no ar. O clima-tempo não prevê chuva. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 26 de outubro. Chegamos aos 299 dias do ano. Faltam 66 para terminar 2018. É o dia de Santo Evaristo. Também o dia da Cruz Vermelha e o dia do Trabalhador da Construção Civil. Nos últimos 2 dias, o Rio Negro desceu 25 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 31 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens durante esta madrugada. O que aconteceu nesta data? 1825, a França reconhecia a independência do Brasil. 1863, os ingleses criavam o futebol moderno com a definição das regras do jogo. 1958, a Pan American começa a operar um Boeing 707 no trajeto Nova York-Paris. 1997, a crise chega ao Brasil. Bovespa fecha com queda de 14,9%, a maior desde 1990. Agora 5h32. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O número de acidentes de trânsito com vítimas fatais cresceu 12% entre janeiro e agosto deste ano em Manaus em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Detran nesta quinta-feira. Conforme dados do Instituto Médico Legal, foram 141 ocorrências em 2017 contra 158 em 2018, nos 8 primeiros meses. O uso de aparelhos eletrônicos, principalmente de celular, excesso de velocidade, falta de equipamento de segurança e uso de bebidas alcoólicas estão entre as principais causas dos acidentes. Ruas da cidade, Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, tudo tranquilo em relação ao trânsito nesse momento. Eu ouvi atentamente essa notícia que saiu no espaço agora há pouco, junto com o Eduardo Silva, em relação a acidente de trânsito. Somente ontem, Paulo, nós cobrimos um acidente na Avenida Camapuã, quando uma picape S10 rodou, capotou na pista e colidiu com poste. Mais à frente, na passagem de nível da Cidade Nova, um Fiat Strada também capotou ali na alça inferior da passagem de nível ali da Cidade Nova, Paulo. Tá bom, Pellegrini. E os acidentes acontecendo a toda hora. E as pata-chocas continuam dando problemas, não é, Pellegrini? Pregando nas principais vias da cidade, né, Paulo? As pata-chocas não rodam dentro de bairro, elas saem do terminal em direção ao centro da cidade. E com isso, trafegam nas principais vias. E aqui e ali, Paulo Guerra, é notório praticamente todo dia, quem dirige aí muito vê esses ônibus aí conhecidos como pata-chocas pregados aí na cidade. Pellegrini, tivemos ontem à noite aí ônibus sendo recolhidos, o motorista temendo assaltos lá na área do Passarinho, foi isso? Foi isso, Paulo Guerra. Ontem à noite houve um assalto, um verdadeiro arrastão naquela área do Igarapé do Passarinho que fica ali no conjunto Galileia,
zona norte da cidade, Paulo, houve um arrastão. E depois desse arrastão, os motoristas resolveram recolher os ônibus para as garagens. Segundo eles, não foi a primeira vez. Geralmente isso vem acontecendo pela parte da noite, arrastões levando as rendas do ônibus, celulares de motoristas e cobradores. O mesmo aconteceu também na noite de ontem, Paulo Guerra. Eles não estão mais assaltando ônibus em movimento, e sim nos terminais. O terminal lá no Mutirão, da linha 047, 449, 440 e outras linhas, esse terminal também sofreu um arrastão ontem à noite. E, Peregrino, tivemos aí ontem, lamentavelmente, uma ação policial desastrada, bem da verdade, e isso não significa que compromete toda a corporação, mas foi uma ação desastrada ontem. Um garoto de 15 anos correu com medo de uma ação policial que era realizada e terminou sendo baleado lá no bairro de Santo Antônio. E os moradores de lá se revoltaram com isso e depredaram o Jeep, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, e você colocou muito bem, né? Uma ação aí desastrada da polícia, dessa equipe, né? Dessa guarnição. O secretário de Segurança, o coronel Amadeu Soares, determinou a apuração célere e rigorosa sobre as circunstâncias do assassinato do adolescente Hering da Silva Oliveira, que tinha 15 anos de idade. Paulo Guerra, o tiro pegou nas costas do garoto, que não tinha nenhum tipo de antecedente criminal. Era um garoto que adorava jogar bola, toda tarde estava jogando bola lá, estudioso, não tinha passagem pela polícia, e os moradores, vizinhos dele, o pessoal que morava na rua dele lá, o pessoal que mora na rua onde ele morava, né? Foi todo mundo para frente da delegacia. Houve a polícia, para conter os manifestantes, jogou aquelas bombas de efeito moral. Os moradores, alguns deles jogaram pedra no Jeep, uma situação realmente muito complicada, teve que pedir reforço policial. A situação ficou realmente tensa a noite de ontem, Paulo, depois do assassinato desse garoto de apenas 15 anos de idade. E os motoqueiros fantasmas agora estão atacando de bicicleta, Peregrino. O que é a crise? É a gasolina muito cara, até para a motocicleta tá difícil, né, Peregrino? Pois é, Paulo, os bandidos, com a alta do combustível, trocaram a moto pela bicicleta. Foi assim ontem no Mutirão. 3 ciclistas, Paulo Guerra, estavam fortemente armados, chegaram perto da vítima e o executaram, num crime que tem totais características de acerto de contas. É o chamado crime das bicicletas agora, né, Peregrino? Pois é, o crime do pedal, né, Paulo Guerra? O crime do pedal, é verdade. Saiu pedalando aí pela cidade, rapaz, mas saíram em disparada, pedalando pelas ruas do bairro do Mutirão. Peregrino, me chama a atenção aqui alguns comentários de ouvintes falando sobre a radiodifusora, sobre o Jornal da Manhã. Ele relembra aqui Salim Gonçalves, a bomba do dia no programa de esporte da rádio, do Nicolau Libório, a crônica do seu Josué, ao meio-dia do programa do Josué Filho. É um ouvinte aqui lembrando tudo. E deixa eu ver quem mais aqui, lá no Jacaré, é o condomínio Verona, na BR 174. Os ouvintes também estão acompanhando o jornal. Outro ouvinte, Jardina, que é o nosso operador Mó aqui, está dizendo que está conseguindo ver apenas a imagem e não tem som. Deve ser algum problema na área onde ele se encontra. E deixa eu ver que problema de internet. Também quem está acompanhando o jornal é a Janete Castro Amorim, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é mais longe, fica mais distante que Miami de Manaus, pelo menos 1.200 quilômetros. A Rio Grande do Norte, a capital, está a 4.637 quilômetros de distância de Manaus. E essa localidade, São José do Mipibu, tem 58 metros acima do nível do mar. Tá aí, Paulo Guerra, um abraço para toda essa turma aí que está nos ouvindo aí. A distância, né, Paulo Guerra, não nos separa de jeito nenhum, até mesmo agora com a chegada aí desses aplicativos, fica cada vez mais perto o nosso contato com os ouvintes, né, Paulo? Falando nisso, a gente aproveita também para mandar um abraço especial para todo mundo no conjunto Viver Melhor, área bem distante da cidade. Nossa audiência também é muito grande, Paulo Guerra. Viver Melhor do T4, proximidades do T4, lá nosso amigo Éder Gabriel também faz contato conosco, e mandando um abraço para todo mundo lá do conjunto Viver Melhor, nas proximidades do Terminal 4, Paulo Guerra.
Tá bom, Pelegrini, e daqui a pouco o Pelegrini vai voltar e conta tudo o que aconteceu na cidade. Hoje não tem aula nas escolas, já em função também da colocação das urnas eletrônicas, não é, Pelegrini? Sim, para Paulo, a eleição de domingo. As escolas já emprestadas, já cedidas ao TRE, onde, né, acontecerão as eleições no próximo domingo, né, Paulo? Muita coisa boa aí no domingo, é legal, eu adoro cobrir a eleição, e é muito bacana, né? E hoje também, Paulo Guerra, né, para quem gosta de beber, a oportunidade é hoje, porque de sábado para domingo já começa aquela questão da lei seca, não é, Paulo Guerra? Mas só amanhã, né, Pelegrini? Por favor. Tá, hoje só ainda amanhã. Pode, nas festas de Halloween, os caçaceiros de shopping também, né, Paulo? Hoje todo mundo aproveita. Sem dúvida alguma. Pelegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações. Estamos aí nas ruas da cidade e a qualquer momento poderemos voltar aí com mais novidades dentro do nosso noticiário policial. Desvendando o Enem é o título da palestra que será ministrada amanhã a partir das 9h até o meio-dia no auditório da Cúria Metropolitana, na Avenida Joaquim Nabuco, entre as ruas Lauro Cavalcante e Oscar de Figueiredo. A palestra será ministrada pelo professor Jorge Castro, que é o mais renomado especialista em Enem da região norte e consultor do jornal O Globo. Serão destinadas 100 vagas para estudantes da rede pública. Os interessados devem ligar para o fone 99615-1175. A Universidade do Estado do Amazonas tem inscrições abertas até o dia 1º de novembro para a especialização em ensino de arte. O edital oferece 50 vagas e pode ser acessado pela internet. O curso tem carga horária de 390 horas e será realizado durante 18 meses na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado, na Leonardo Malcher. As aulas serão modulares aos sábados e domingos. Pais de alunos de escolas da Polícia Militar realizaram manifestação na manhã de ontem na Max Teixeira. O grupo reivindicou a volta da cobrança de taxas nos colégios da PM na capital, que foi suspensa pela Justiça em dezembro do ano passado. Os manifestantes se concentraram por volta das 7h próximo à Escola Estadual Marco Antônio Vilaça. 5h41 em Manaus. Valdino Castro, lá de Urucará, tem informações. Terra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Ambiental, Senda Urucará, está desenvolvendo projetos referente à preservação ambiental aqui no município, sendo que um dos principais problemas é o excesso da fumaça na cidade. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Alexandre Pereira, a prática de todo e qualquer tipo de queimadas provoca mal à saúde, deixando a população exposta às doenças respiratórias. Neste período de verão, os grandes focos de queimadas fazem a fumaça se concentrar nos ambientes abertos e fechados, afirmou o secretário. Com isso, a Senda está desenvolvendo projetos voltados a essa temática em parceria com o Ministério Público, Polícia Militar e Civil aqui em Urucará. A ação é de grande importância para o município. Se cada morador fizer sua parte, estará ajudando imensamente para o bem-estar da cidade. Valdino Castro de Urucará para o Jornal da Manhã. 5h42. O Hospital de Iranduba inicia temporada de cirurgias eletivas. A reportagem é de J. Rai. Começou ontem uma temporada de cirurgias eletivas no Hospital Hilda Freire Dona Cabocla, em Iranduba. No primeiro dia foram feitos 18 procedimentos e, segundo o diretor da unidade, Leandro de Souza, mais de 2.500 pessoas estão cadastradas. As cirurgias vão se estender até o fim de dezembro deste ano, sempre às sextas-feiras e aos sábados, semanalmente. O diretor do Hospital, Leandro Souza, destacou que o trabalho é fruto de uma parceria entre as secretarias de saúde do estado, Suzan, e do município, Sensa. Esperamos diminuir as filas de espera de cirurgias, até mesmo de Manaus, zerar essas filas de cirurgias das pessoas que moram no município de Iranduba, que tanto precisam de cirurgias eletivas. Estão sendo feitas cirurgias de retirada de vesícula, hernioplastia inguinal, umbilical, epigástrica e incisional, cirurgias proctológicas de hemorroidectomia e fistulectomia, cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio e outras pequenas intervenções cirúrgicas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h44 em Manaus. Temos outras informações com Alberto Pellegrini.
O valor do abono salarial ano base 2016, ainda disponível para os trabalhadores do Amazonas, chega a 18 milhões. Ao todo, 24.800 pessoas com direito ao benefício ainda não retiraram o dinheiro no estado. O prazo máximo para o saque nas agências bancárias é 28 de dezembro e não haverá nova prorrogação. Depois desta data, o recurso retornará ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Agora sim, retomado o contato, Alberto Peregrini tem outras informações. Muito bem, Paulo Guerra. Recebemos a informação agora há pouco, Paulo, que o homem acaba de ser assassinado com várias facadas aí nas proximidades da Praça da Polícia, no centro da cidade. Então, Paulo, daqui a pouco no nosso noticiário policial vamos trazer mais detalhes sobre o homem que acaba de ser assassinado na área central de Manaus. Paulo Guerra. 5h45. A primeira vara da comarca de Parintins iniciou os preparativos para a realização da Semana Nacional da Conciliação de 2018. O evento acontecerá entre dias 5 e 9 de novembro próximo em todo o país. Segundo o juiz Lucas Couto Bezerra, foram pautadas 100 audiências para o período com a participação de 4 conciliadores. Ministro do STF autoriza a prisão domiciliar para mães ou grávidas presas por tráfico. A reportagem de Carol Marra. Quase 2.000 unidades na nossa gestão, mais. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta quinta-feira habeas corpus coletivo que permite prisão domiciliar para mães com filhos de até 12 anos ou grávidas que estejam presas por tráfico de drogas. Na mesma sentença, Lewandowski também autorizou prisão domiciliar para as presas que têm filhos e que foram condenadas em segunda instância. Nesse caso, somente as presas que ainda não foram condenadas podem ser beneficiadas. O magistrado, no entanto, determinou que o Congresso Nacional seja notificado para iniciar estudos que repensem a prisão domiciliar, mesmo em casos de condenação definitiva. Para Ricardo Lewandowski, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para a guarda dos filhos. E completa: as presas mães e grávidas são as mais vulneráveis de nossa população. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, cerca de 14.750 presas podem ser beneficiadas com a decisão. Reportagem Carol Marra. Agora 5h46. 3 homens e 2 mulheres foram detidos pela Polícia Militar no início da manhã de ontem após serem flagrados com material contrário ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Todos foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestarem esclarecimentos e posteriormente foram liberados. O grupo foi abordado por policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária, bairro de São Raimundo, após apresentarem, segundo os policiais, atitude suspeita dentro de um veículo modelo Celta. De acordo com o delegado titular Aldenei Guais, após revista no veículo foram encontrados diversos cartazes de propaganda contra o candidato e também um balde com cola que seria usado para fixar o material classificado por ele como ofensivo. O caso foi transferido para a Polícia Federal e também ao Tribunal Regional Eleitoral. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, assinaram ontem o contrato no valor de 48 milhões para a construção da segunda etapa do complexo habitacional Cidadão Manauara 2, na zona norte da capital, que ganhará outras 500 moradias de interesse social, 2 escolas de educação infantil e uma unidade básica de saúde. A assinatura foi realizada no Centro Cultural Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus. Com essa nova iniciativa, a Prefeitura de Manaus se aproxima de 2.000 unidades habitacionais construídas na gestão do prefeito Arthur Neto, em uma política habitacional que contempla ainda a isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, e do primeiro quinquênio do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para 11 mil famílias dos residenciais de interesse social em Manaus, além de regularização fundiária para mais de 16 mil pessoas. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que estava acompanhado da primeira-dama Elizabeth Baleico Ribeiro, o prefeito Arthur Vigílio Neto disse que, no total, aproximadamente 5.600 novas unidades que não existiam passaram a existir pela ajuda do Ministério das Cidades. Quase 2.000 unidades na nossa gestão, mais os nossos parceiros todos, mais o programa dos servidores públicos. Nós temos os nossos parceiros que constroem poucas unidades, né? E a prefeitura entra com isenção de taxas, a prefeitura entra com a infraestrutura e tem mais o programa que rendeu para a construção civil,
160 milhões de reais. Foram mais 600 unidades em que servidores públicos realizaram o sonho da casa própria e que isso desafogou em parte os problemas que eram vividos naquele momento pela indústria da construção civil. Então, no total, nós temos cerca de 5.600 unidades que não existiam, que passaram a existir pela ajuda do Ministério das Cidades, pela nossa iniciativa própria, pela parceria na qual eu acredito e de repente Manaus, que não tinha o hábito, não tinha a expertise em fazer casas populares, de repente Manaus se torna uma das cidades do país que mais produz casas populares hoje. A etapa B do Manauara 2 será realizada com recursos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, voltado para famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos. Os recursos são administrados pela Caixa Econômica Federal. Serão 41 milhões de reais de investimentos do governo federal, com a contrapartida da área do terreno que a Prefeitura de Manaus exerce. Com certeza chegamos a quase 50 milhões de reais em investimentos para que o Manauara 2, etapa B, possa ser hoje aqui contratado e as obras serem iniciadas nos próximos dias. O ministro disse ainda que o programa Minha Casa Minha Vida já recebeu recursos remanejados de outras áreas para atender também as outras faixas e clientes do programa. O conjunto habitacional Cidadão Manauara 2, etapa B, será construído em uma área de mais de 57 mil metros quadrados. Cada unidade habitacional deverá ter aproximadamente 42 metros quadrados com sala, 2 quartos, cozinha e banheiro social. O complexo terá ainda 3 quadras e 25 blocos, além de portaria, área de recreação, playground, estação de tratamento de água e esgoto, além de estacionamento. O novo projeto contará também com 2 centros municipais de educação infantil CMEIs, com 10 salas de aula cada uma unidade básica de saúde e de ampla estrutura que atenderão tanto as 1.000 famílias do Cidadão Manauara 2, etapas A e B, quanto as 784 famílias do Cidadão Manauara 1, ambos habitacionais localizados no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. O complexo habitacional do Residencial Cidadão Manauara 2, etapas A e B, juntamente com as escolas e UBSs, ocupa uma área de 104 mil metros quadrados, localizada a cerca de 800 metros do shopping Via Norte e a 350 do Residencial Manauara 1. A Prefeitura de Manaus arcará com 7 milhões como contrapartida do valor da obra. As obras do Residencial Manauara 2, etapa A, já estão aproximadamente 40% concluídas, com previsão de inauguração no segundo semestre de 2019. O subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, José de Arimateia Viana, afirmou que as obras da etapa B têm previsão de entrega para 15 meses após a assinatura do contrato. Manaus já entregou o Manauara 1 com 784 unidades habitacionais. Assinamos em fevereiro de 2018 500 unidades referente ao Manauara 2 etapa A e hoje nós estamos assinando o Manauara 2 etapa B com previsão de entrega para 18 meses. Vale ressaltar que o Manauara 2 etapa A, as obras estão bastante aceleradas com a previsão de entrega em torno de 15 meses, ou seja, ano que vem, por volta de julho ou setembro, estaremos entregando o Manauara 2 etapa A. 5h52 em Manaus. Notícias da economia. A cotação da moeda norte-americana fechou ontem às 17 horas em queda de 1,15%, cotada a 3,70 para a venda. A baixa do dólar inverte a tendência de alta dos 2 últimos pregões, quando a moeda acumulou uma valorização de 1,60%. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, o Bovespa, terminou o pregão em alta de 1,23% com 84.083 pontos. Com a alta do dólar, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior continuam em desaceleração. Em setembro, essas despesas chegaram a 1,189 bilhão de dólares, com redução de 30,7% em relação a setembro de 2017, 1,716 bilhão, informou o Banco Central. Polícia. Peregrino, aconteceu um crime agora de madrugada aqui no centro da cidade. Aconteceu, Paulo Guerra, na Praça Eleodoro Balbi, a famosa Praça da Polícia, Paulo Guerra, um homem foi morto a facadas, foram vários golpes de faca nesse homem. Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica e Científica se deslocam para o local nesse momento. O corpo ainda no local do crime. E foi morto a facadas. Muitas, Paulo. O homem teve o corpo pipinado a facadas, é um homem desconhecido até o presente momento, não se sabe quem é ele, não se sabe quem foi também que matou.
Antes das demais notícias, Peregrino, o transporte coletivo da cidade está tranquilo nesta manhã? Como é que está o pagamento do pessoal? Operando de maneira tranquila, Paulo Guerra. O vale que era para ter sido pago integralmente no último dia 20 não foi pago. Foi pago no dia 22, 50% do valor do vale. Previsto para hoje o pagamento dos outros 50%. A categoria aguarda com bastante expectativa. Daqui a pouco muita gente buscando o aplicativo no celular ou indo à caixa eletrônica para ver o saldo nas contas. Caso esse pagamento não aconteça, Paulo Guerra, algo de pior pode acontecer. Peregrino, não vá ao caixa eletrônico porque o seu saldo está baixo, eu tenho certeza. Com certeza, Paulo Guerra, mas não temos o que reclamar, graças a Deus. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra, pronto-socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada, ainda assim, Paulo Guerra, vítima de facadas. O homem recebeu uma facada em uma briga no bairro de Cachoeirinha, foi só de raspão, mas ainda assim ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem de 62 anos de idade deu entrada no pronto-socorro João Lúcio a noite passada. Ele foi agredido e tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um homem estava bebendo com seu amigo, de repente chegou mais um amigo, estavam tomaram uma, duas, três, aí daí foram conversando e bebendo. De repente houve um desentendimento e um dos homens que estava bebendo, ele deu-lhe uma cadeirada na cabeça do outro. Ele deu entrada com a testa rachada, com o supercílio quebrado no pronto-socorro João Lúcio, devido a essa cadeirada que ele recebeu do seu próprio colega. Eles eram colegas de trabalho, inclusive. Quem gosta de beber no shopping com coleguinha, todo cuidado é pouco. Em qualquer lugar pode acontecer uma cena como essa. Um homem dá uma cadeirada no outro após bebedeira, e esse que deu-lhe a cadeirada, o que deu a cadeirada tem a carinha de besta, ele é lá do município de Manacapuru, ao bebê com manacapuruense. Todo cuidado é pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada, vítima de uma paulada na costela. Ele estava sentado jogando dominó, quando de repente apareceu um homem e deu-lhe uma pernamancada na costa desse que estava jogando dominó. Rapaz, Paulo Guerra, para ele voltar ao normal, ele ficou naquela de ficar sem ar. Ficou lá, quase ele não volta depois dessa paulada. O homem que deu-lhe a paulada fugiu com a arma do crime na mão. Ele fugiu com o pau na mão, em rumo ignorado dentro do bairro Jorge Teixeira. Olha a faca, miserável. Assim foi uma briga no bairro Tancredo Neves. Dois homens estavam bebendo, houve um desentendimento e um deles puxou uma faca. O outro estava tão embriagado que nem olhava a faca na mão do outro. Aí o pessoal que estava com medo, olha a faca, miserável, olha a faca. Ele não viu e recebeu uma violenta facada que lhe atingiu o braço. A faca era para ser, na facada seria na barriga, mas ele ainda conseguiu colocar o braço na frente e levou a facada no braço. O pessoal do Deixa Disso evitou que ocorresse um homicídio no local. Isso aconteceu ali na área do bairro Novo Aleixo. O homem estava completamente embriagado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda é grave, ele continua em estado grave. O homem que deu 8 borrifadas na boca com o spray da saliência, ele não sabia usar o produto. Animado, ele 63 anos de idade, se meteu com uma garota de 23
foi usar o spray da saliência, passou da dose e está ainda em estado grave desde o dia de ontem. A gente lembra mais uma vez, minha gente, por favor, são apenas 2 borrifadas. O spray da saliência, o que faz rir, pode fazer chorar. O spray da saliência pode lhe levar à morte. De polícia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, triângulo amoroso, por pouco não acaba em tragédia no município de Uarini. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido. Eles são suspeitos de tentarem matar um outro rapaz de 16 anos apenas. Esse rapaz de 16 estava namorando, estava se amancebando com a mulher do rapaz de 18. O de 18 chamou um outro cara, agora nós vamos pegar ele, para ele deixar de estar mexendo com mulher alheia. Aí foi lá Paulo Guerra, que estava o namorador, o amante, foi pego e levou muita peia. Além disso, levou uma facada que atingiu o pulmão. Ele continua internado em estado grave no hospital do município devido a essas facadas que ele levou. Ele está internado no pronto-socorro, lá no hospital lá da cidade de Uarini, em estado grave. A moça pivô do crime, ela continua solta, né? A pivô está aí, tem 2 presos, um entra, vai, não vai, tudo por causa de uma mulher feia, cheia de marca de curuba espalhadas pelo corpo. Meu amigo, não vale a pena se meter em confusão por causa de mulher, principalmente se tratar de uma mulher feia. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas, Rocan prendendo armas, já são praticamente 40 armas apreendidas pela Rocan, tão somente no mês de outubro. Policiais da Força Tática também agindo em toda a cidade, prendendo bandidos, tirando traficantes, principalmente de circulação da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Morte no bairro do Mutirão, mais uma morte no Mutirão. O complexo do Mutirão mais uma vez foi palco de morte. O complexo do Mutirão atinge o bairro Novo Aleixo, também o conjunto Amadeu Botelho. Quem mora no Amadeu Botelho é do Mutirão. Todo esse complexo do Mutirão sempre é palco de desgraça, sempre é palco de morte. E ontem, mais uma vez, não foi diferente. Mais uma vez, uma morte no Mutirão. Os bandidos do pedal estão agindo. Com a alta dos combustíveis, os motoqueiros fantasmas migraram para a bicicleta. Não estão mais de moto, agora estão no pedal. E os bandidos do pedal agiram ontem à noite. 3 homens pedalando. Eles estavam em bicicleta, procuravam pela sua vítima ontem lá no bairro do Mutirão. Ao encontrarem o homem que eles queriam, em um possível acerto de contas, um dos ciclistas puxou uma arma e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos do pedal estão soltos e agindo na área do bairro do Mutirão. A polícia já tem algumas pistas, dentre elas que trata-se de bandidos lisos que estão agindo de bicicleta.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no centro da cidade, começo de manhã de hoje, um homem foi pipinado a facadas nas proximidades da Praça Eleodoro Balbi, no centro da cidade. Não se sabe ainda a identidade do homem assassinado, não se tem notícia até o presente momento do homem que assassinou a vítima. Os policiais da 24ª SICOM já estão agindo na área, já estão fazendo cerco e o assassino poderá ser preso nas próximas horas. Lamentável. É profundamente lamentável o que aconteceu ontem na mini Vila Olímpica do bairro de Santo Antônio. Um garoto de apenas 15 anos de idade foi atingido, foi morto com um tiro da polícia. O rapaz tinha 15 anos de idade, não tinha nenhum antecedente criminal, era um estudante de boas notas, vivia dentro de casa, só saía para jogar futebol, segundo as informações de amigos, parentes e vizinhos. Toda a vizinhança lá do garoto do bairro de Santo Antônio se manifestaram ontem lá na frente da delegacia. A polícia, no primeiro momento, disparou uma bomba de efeito moral, muita correria, os moradores se aglomeravam cada vez mais. Pedras foram jogadas na delegacia. O coronel Amadeu Soares, secretário de Segurança do Estado do Amazonas, esteve no local, foi no local, conversou com todo mundo, não se escondeu, foi lá na área, foi na delegacia e disse o seguinte: o coronel Amadeu Soares afirmou, determinou a apuração célere e rigorosa sobre as circunstâncias desse verdadeiro homicídio ocorrido lá na mini Vila Olímpica do Coroado, que teve como vítima um rapaz de apenas 15 anos de idade numa ação desastrada da polícia. Queremos dizer aqui que a polícia 99% das vezes acerta, mas ninguém é perfeito, e dessa vez algum policial, no momento de despreparo, acabou matando um rapaz de 15 anos de idade. O corpo permanece no Instituto Médico Legal, diversos exames estão sendo feitos no corpo da vítima, até mesmo aquele exame de balística, né, que alguns dizem que ele estava armado, mas logo isso afirmado por testemunhas disseram que o garoto não estava armado, até porque ele foi morto com um tiro nas costas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 78 exames de corpo de delito na permanência do IML. Teve muito trabalho. Alberto Brito era quem estava tomando conta do livro da capa preta. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. A seguir, Datafolha mostra queda de 6 pontos entre Bolsonaro e Haddad. Para a OEA, a difusão de notícias falsas no Brasil não tem precedentes. Terremoto gera alerta de tsunami na Grécia e na Itália. Estas e outras notícias após o intervalo comercial.